Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir à nossa aula de número 14, intitulada As Diferentes Camadas da Terra, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 74. Vamos nessa então? Então pessoal, obviamente a Terra é um componente formado por várias camadas distintas. E essas camadas, elas se complementam, dando origem ao todo. Graças a essas camadas, que reúnem rochas, água e a própria biodiversidade, é que é permitida a existência humana de todos os seres vivos. Quais são essas camadas então, professor Rubens? A primeira camada de formação da Terra é a litosfera. Litos, rocha, fera, camada. Camada de rocha. A litosfera é a camada do relevo terrestre. Essa camada ela é formada por três tipos de rochas principais. As rochas magmáticas ou ígneas, que são rochas formadas a partir do processo de erupção vulcânica. As erupções vulcânicas, elas lançam à superfície um material que vem de dentro da Terra, chamado de lava, de magma pastoso. Quando esse material entra em contato com a superfície, há um choque térmico e em poucas horas ele petrifica, ele solidifica, dando origem às rochas magmáticas, porque vem do magma pastoso, ou ígneas. Ígnea significa de fogo, rochas de fogo. Se vocês percebem, se vocês já viram erupções vulcânicas em ação pela TV, vocês percebem que quando é lançado aquele material magmático, ele vem na forma de fogo, inclusive numa cor amarela escura bem intensa. Daí ígnea, magmáticas ou ígneas. O segundo tipo de rochas que formam a camada da litosfera, a camada rochosa da Terra, são as rochas sedimentares, formadas pelo processo de acúmulo ou sedimentação de camadas ao longo do tempo. Geralmente, quando você passa por uma área que você olha e você vê as camadas de formação da rocha, essa rocha ela é chamada de rocha sedimentar. Sedimentação é acúmulo. E o terceiro tipo de rocha que forma a litosfera são as rochas metamórficas. Metamorfose é transformação. Então, rochas metamórficas são aquelas que passam por um processo de transformação. Geralmente são rochas magmáticas ou ígneas e rochas sedimentares que, quando expostas a determinados elementos como temperatura, umidade ou pressão, elas mudam sua configuração. E aí elas deixam de ser magmáticas ou ígneas, deixam de ser sedimentares e ganham um novo contorno. Tornam-se rochas metamórficas, rochas transformadas. Professor Rubens, o senhor poderia dar exemplo de cada um desses tipos de rocha? Claro. Dentre as rochas magmáticas ou ígneas, granito e basalto. Dentre as rochas sedimentares, arenito e calcário. E dentre as rochas metamórficas, guinais e o mármore, que todo mundo conhece, muito utilizado. O mármore, que é uma rocha metamórfica, e o granito, que é uma rocha magmática ou ígnea, são muito utilizados na construção civil, porque são rochas mais bonitas, que se destacam, inclusive são mais caras, Então a camada da litosfera é a camada de rochas que eu acabei de trabalhar com vocês. Qual a segunda camada que compõe um planeta? A atmosfera, a camada de ar que nos envolve. E a atmosfera é subdividida em 5 camadas. A primeira camada, que nos circunda, a mais próxima de nós, é a troposfera. É onde está a maior quantidade dos gases, é onde ocorrem os fenômenos atmosféricos como chuva, orvalho, nevoeiro ou neblina, neve, granizo, e é por onde circulam as aeronaves. Essa camada é a troposfera, a primeira camada da atmosfera. A segunda camada da atmosfera é a estratosfera, vulgarmente conhecida como camada de ozônio, que filtra os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. A terceira camada é a mesosfera, a camada do meio. São 5, ela é a terceira, portanto, a do meio. Meso, meio, camada, fera, mesosfera. A quarta camada é a ionosfera ou termosfera. Essa quarta camada, a ionosfera ou termosfera, é onde se instalam satélites que captam imagens e sons de várias partes do mundo e transmitem para outras áreas. Graças aos satélites instalados na ionosfera, nós temos as ondas de rádio, de telefone, de televisor. Essas ondas de imagens e de vídeo são captadas por satélites e transmitidas, e esses satélites são todos instalados na ionosfera. E a última camada da atmosfera terrestre é a exosfera. Exo significa fora, externa, a última. Então a sequência das camadas da atmosfera são, pela ordem, troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera ou termosfera e exosfera. E a hidrosfera, a terceira camada, nós já vimos litosfera e os 3 tipos de rocha, atmosfera e as 5 camadas, e hidrosfera. Hidrosfera é a camada de água.
A hidrosfera é composta, obviamente, por toda a água distribuída pelo planeta, sendo que a maior parte dela está nos oceanos e mares. 97,5% da água do planeta está em oceanos e mares. E a água doce, professor Rubens, é um montante bem menor. A hidrosfera tem apenas 2,5% de água doce. Essa água doce ela está disponibilizada em vários lugares, dentre os quais rios, lençóis freáticos, que são os aquíferos, o subterrâneo, né? Temos também lagos e lagoas. E por fim as geleiras, né? Então essa é a camada que compõe a hidrosfera. Hidro, água, fera, camada, camada de água. Oceanos e mares, onde está a maior parte, e a água doce está nos rios, lagoas e lagos, lençóis freáticos, que são o subterrâneo, e geleiras. E por fim a biosfera. Bio, vida, fera, camada, camada de vida. É a que nós estamos aqui, nós vivenciamos. O que é a biosfera? É onde estão os seres vivos, onde estão os animais e os diversos tipos de vegetais, os biomas da natureza. Então perceba que é um complexo muito organizado, composto, o planeta Terra, por 4 camadas principais. Litosfera, camada de rocha, atmosfera, camada de ar, hidrosfera, a camada de água, e biosfera, onde nós vivemos biovida, onde existem todas as formas de vida, seres vivos em geral e árvores e plantas em geral. Tudo bem? Então aqui a gente encerra a nossa aula. Até a próxima semana, se Deus quiser.